Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Certa vez, um grande filósofo da humanidade chamado Nietzsche disse: ouse conquistar a si mesmo. Com essa provocação e essa tentativa de mostrar ao ser humano que ele precisava olhar além das suas possibilidades, olhar além daquilo que estava estabelecido pela sociedade, e tentava quebrar os padrões, não para desconstruir, mas para mostrar que havia muita coisa encoberta, muita coisa que estava obscura dentro da sociedade. Então, conquistar a si mesmo é, de fato, uma aventura humana, uma aventura para as mentes que são inquietas, para as mentes que não são acomodadas, que não estão na zona de conforto, que não vivem do senso comum, que acreditam que podem ler, que podem escutar uma música diferente, que podem assistir um filme diferente, que podem ter mais sensibilidade para com a sociedade, com a humanidade. Infelizmente, nós brasileiros, piauienses, também estamos incluídos, vivemos dentro de uma tradição cultural atual que nos tira um pouquinho da reflexão, de um olhar mais crítico, de um olhar mais sensível. E isso vai amordaçando a nossa liberdade de expressão, vai amordaçando porque vai impedindo essa mente que nasceu para pensar, para evoluir, de poder fazer as devidas reflexões com relação ao dia a dia e à sociedade. Você que é nosso telespectador, esse é um fator preponderante para a gente. Aprenda e exercite. Assim como algumas pessoas vão para a academia para malhar, para ter um corpo bonito, para ter um corpo saudável, aprenda a exercitar a mente. Aprenda a conversar com pessoas que tenham algo a lhe acrescentar. Aprenda a agregar valores. Isso você faz durante toda a sua existência, no dia a dia. Às vezes sentado na mesa de bar, às vezes dentro de uma reunião da igreja, às vezes lá no campo de futebol. Onde tem seres humanos, você tem a oportunidade de crescer. Só não cresce, só não evolui, se assim não entender e se não colocar isso como algo importante. O programa Consciência Humana dessa semana está de volta. Na semana passada conversamos com a Samia Grazielli sobre a questão do suicídio. Hoje nós recebemos um acadêmico de medicina, o Lucas Levi, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa mentalidade dos jovens. Ele que inclusive faz parte de uma ONG internacional de jovens médicos, e que ele vai trazer um pouco dessa perspectiva do jovem, da expectativa, da intensidade de ser jovem, dos sonhos, da luta e da tentativa de construir, por exemplo, jovens que estejam mais preparados para abraçar esse processo de humanização e de relações humanas cada vez mais fortes. Lucas, muito obrigado pela sua presença. Que agradeço. Lucas, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a instituição. Você é um rapaz que lutou bastante aí com a sua família para poder chegar hoje à condição de estudante de medicina. E não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa que tem as suas dificuldades. O Lucas, ele se destaca na época de escola. O Lucas já teve, inclusive, aqui no Consciência Humana falando da época da YPT, que foi a Olimpíada Nacional de Física, do qual você conseguiu, com seus colegas, se sagrar campeão. E hoje você faz medicina na Universidade Estadual do Piauí. Como é que você analisa o jovem e as expectativas que são criadas em torno da juventude de uma forma geral, Lucas? Eu acho que hoje em dia se abota muito uma perspectiva de que a sociedade deve se vangloriar do novo jeito de globalização que a gente vive. Porém, o pior desafio do ser humano hoje é a comunicação, a interação entre as pessoas é cada vez mais estrita em comparação ao que deveria ser realmente durante a globalização. Então, o jovem atual ele tem que lidar com esse problema e buscar ao mesmo tempo fatores de mudança que façam ele evoluir na sociedade e evoluir consigo mesmo. Isso é um grande desafio. Então mas só para poder entender, Lucas, você coloca a comunicação como problema. Essa comunicação, você fala, são as redes virtuais, é a televisão, ou seja, que comunicação? Ou seja, é a relação interpessoal? Principalmente a relação interpessoal. Hoje em dia, as pessoas elas costumam ser muito voltadas para
para a sua resposta, mesmo sem ter uma pergunta que faça ela se movimentar, faça ela refletir. Então, a comunicação ela fica muito falha quando você pensa muito no que você vai falar, independente do que você vai ouvir. Lucas, o nosso jovem, ele é um jovem bitolado, o nosso jovem, ele é de fato alienado. Nós vivemos um período de muitas possibilidades. Né? A juventude hoje, eu conheço muitos jovens que eles têm uma cabeça muito aberta e que querem aprender, que têm novas perspectivas. Já você tem outros jovens que estão mais fechados e mais envolvidos com o imediatismo, com a moda. Como é que você compreende esse momento? Você ainda é jovem, muito jovem. Eu acho que tudo depende muito da perspectiva de como você experimenta as coisas, né? Realmente, nessa idade, a gente tem muita vontade de experimentar, de vivenciar as coisas. Só que, pelo fato de a gente viver tão focado num certo individualismo, acaba se tornando algo, às vezes, arriscado. Por isso que muitas pessoas costumam se arriscar bastante no quesito, assim, de, por exemplo, violar, às vezes, a saúde própria, a própria saúde, e buscar alternativas que não condizem muito bem ao que deveria ser feito, ao que deveria ser feito em prol da nossa própria saúde, da nossa própria saúde mental. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, esse risco que a gente toma para poder avançar, para poder amadurecer, vale a pena ser vivido. Porque não é como se a gente fosse encontrar algo totalmente planejado, algo totalmente pronto para que a gente fosse viver e aprender, de certa forma, as coisas de uma forma plena. Lucas, eu compreendo, eu não sei como é a sua relação familiar do ponto de vista da exigência que foi feita em cima de você, para você chegar onde você chegou, que é a condição de estudante do curso de medicina. Mas você é uma pessoa que interage bem com os seus colegas, com os seus amigos. Ou seja, o que o jovem recebe de carga emocional? Né? Como é que... Na semana passada a gente conversou aqui sobre suicídio de jovens, com a psicóloga Samia Grazielli. Como é que o Lucas define tudo que chega ao jovem? O que está chegando à juventude? O que está criando tanta aflição, tanto medo, né? Tanta dúvida? Né? Como é que você analisa isso? O fluxo de informações é muito grande, isso é extremamente evidente, é muito, muito grande. Então, pelo menos quando eu entro em contato com as pessoas, com os meus amigos, quando eu reflito a respeito de mim mesmo, a gente chega muito naquela pergunta de o que fazer com tanta informação, como sentir aquilo, como tentar abstrair e, de uma certa forma, praticar aquilo. Porque a palavra-chave para tudo que a gente vive é dúvida. É dúvida, não tem para onde ir. Os microcosmos da sociedade sempre voltam para isso, para aquela dúvida. O que é que a gente faz? O que a gente pode pensar para mudar alguma coisa? A gente sempre tem essa sensação de que a gente precisa mudar, a gente precisa agir. Quando você fala dessa dúvida, a dúvida do jovem, o jovem ele se relaciona constantemente com o adulto, o ser maduro. Esse ser maduro, ele não está conseguindo clarear um pouco mais essa dúvida, ele não está conseguindo direcionar, ele tem essa dificuldade. Pode falar assim abertamente. É difícil, Elielson, pensar na possibilidade de encontrar um indivíduo que mesmo com a aparente experiência, ele tenha aquela informação certa para a gente. Às vezes ele tem uma dúvida maior, muito maior, da qual a gente pensa que tem. Então, de certa forma, uma frustração. Então, às vezes, esse próprio adulto ele tem aquela barreira de tanto procurar encontrar uma resposta, ele acaba pensando que talvez fosse necessário criar uma barreira para isso, ou viver de uma outra forma, chegar às coisas de outros olhos. E a gente que chega nessa idade, começa a pensar as mesmas coisas, provavelmente, ou então de uma forma diferente, aquilo que ele pensou naquela idade, ele já tem uma estratégia para aquilo e às vezes não é aquilo que a gente quer. A gente não quer uma estratégia para perpassar, para desviar perguntas. A gente muitas vezes pensa numa resposta, a gente pensa numa coisa para mudar aquilo. É interessante o que o Lucas traz pra gente, e aí a gente conversa com você que é nosso telespectador, que acompanha o nosso programa, você principalmente que é pai, que é mãe, você que comanda, que é professor, porque nós que somos maduros, que já passamos uma certa fase, nós erramos.
nós cometemos as nossas falhas. Nós fizemos escolhas equivocadas. Nós deixamos passar muitos cavalos selados à nossa frente. E quando nós vamos educar os filhos, ou os nossos alunos, ou os nossos jovens, nós acreditamos que sabemos o caminho correto daquilo que tem que ser feito. Né? Das estratégias, como o Lucas fala, do que é melhor para ser feito. E muitas vezes não nos damos conta de que existe uma realidade nova que não é exatamente do mesmo jeito daquela que foi vivida por nós. Eu tenho certeza que um pai e que uma mãe que acompanha bem um filho, provavelmente ele vai educar muito bem um filho, ou o professor vai educar muito bem o seu aluno, para que ele não cometa os erros que ele, professor, pai ou mãe, cometeram. Mas ele não vai evitar que o filho ou o aluno cometa os erros que são próprios e que serão próprios daquele jovem. Ou seja, é inevitável o erro, é inevitável a frustração, é inevitável que você conviva com desagrados, com momentos que não são bons. E aí é a tecla que nós estamos batendo desde a semana passada. Como conviver com isso e olhar isso com naturalidade. O ser humano naturalmente vai se equivocar, vai fazer escolhas que não são boas, ele naturalmente vai precisar dar a volta por cima. Isso me lembra muito bem o poema do Gonzaguinha, que ele musicou, que ele fala sobre a vida, que é o que é, meu irmão. Há quem diga que a vida é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, é uma atitude repleta de amor. E na música ele vai falando, ele diz que a vida é viver, ela diz que é melhor morrer, ela diz que amar não é e o verbo é sofrer. Ou seja, durante toda a música, ele vai colocando dúvidas. O que é a vida, é maravilha ou é sofrimento? E no final da música, de onde vem a resposta mais sábia? A resposta mais sábia vem justamente das crianças. A vida é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Nós somos aprendizes de quê no mundo de hoje, Lucas? Literalmente a gente busca informação, a gente busca conhecimento. Para mim é o que motiva a gente a viver, a ser um eterno aprendiz, é o conhecimento, é a oportunidade de sentir as informações. Quais são as perspectivas do Lucas como ser humano? Mudar as pessoas. Ajudar a construir uma nova sociedade. Como mudar as pessoas? Agindo. Eu acho que pensar fora da caixa, sobre um novo prisma, é o principal fator para provocar uma mudança. O que seria esse novo prisma? Eu quero entender. Quando a gente pensa em prisma, a gente fala de um meio paradigma, um modelo. Exatamente. Nós precisamos de novos modelos na sociedade. A gente precisa pensar mais nos modelos alternativos. Às vezes existem muitas coisas que estão ao nosso redor, que nos circundam, que... Você compreende que as referências que os jovens têm hoje, elas são referências perigosas ou elas são referências que querem evoluir? Como é que você percebe as grandes referências que chegam aos jovens? É muito difícil falar um pouco dessas referências. Na verdade, nem sempre dependendo do tipo de referência, na verdade, acho que foi um pouco amplo, mas tem a questão de que você tem que pensar um pouco mais quando você olha para uma determinada situação, porque existe um contexto, existe uma motivação. Então, quando a gente procura saber um pouco mais desse contexto, das motivações, que é justamente aquelas 3 perguntas que se faz quando você analisa um determinado projeto, alguma determinada ideologia, que seria o que, como e quais seriam as perspectivas, como você faz para agir de acordo com aquilo dali e o que realmente é aquela motivação, aquela situação, aí sim que a gente pode entender ou justificar, julgar às vezes uma determinada situação, uma determinada motivação. Bom, esse primeiro bloco, aliás, todo o programa eu vou conversar com o Lucas. Nesse primeiro bloco nós conversamos um pouco mais sobre a questão da perspectiva do jovem. Eu iniciei o programa citando Nietzsche com relação a ouse conquistar a si mesmo. E vou terminar esse primeiro bloco citando Nietzsche novamente com uma frase muito simples que ele diz o seguinte: as convicções são cárceres. O que são convicções? É aquilo que eu acredito
que é uma verdade absoluta e não quero abrir mão dela. Não quero dialogar, né? Diálogo, através da conversa. Então, quando eu tenho uma convicção, eu não abro possibilidade nenhuma para compreender, para entender, para me colocar no lugar do outro e assim estabelecer o processo normal de evolução humana, que é através da dialética, que é através do diálogo, que é através da compreensão. Ninguém sabe tudo. Quando Sócrates disse, só sei que nada sei, né? O só sei do Sócrates é aquilo que ele sabia. O não sei é aquilo que ele não sabia. O Sócrates foi humilde para reconhecer que, com todo o conhecimento que ele tinha, ainda assim havia muitas coisas que ele precisava saber. Ou seja, nenhum de nós, nem eu que estou falando aqui, nem você que está me escutando, nem o Lucas que está sendo entrevistado, nenhum ser humano deste planeta tem a verdade absoluta. Por isso, aprenda a questionar, a filosofar, a dialogar, a conversar, a colocar em dúvida, a procurar conclusões, a estudar, a se fundamentar. Pare de seguir cegamente alguém e achar que este alguém tem um dom da verdade para te conduzir. Quem tem que te conduzir é a tua consciência, é a tua capacidade de interagir com o mundo e de fazer as reflexões e as conexões que são possíveis. O programa Consciência Humana vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Bom, estamos de volta no segundo bloco para ainda conversar um pouco mais com o Lucas Levi, ele que é acadêmico de medicina, mas nós estamos falando sobre essa questão dos jovens e suas expectativas no mundo. O que tem, né, o que o mundo está oferecendo aos jovens. Lucas, você faz parte de uma ONG internacional que trabalha no sentido de humanização dos jovens médicos. Fala um pouco do que seria esse trabalho e qual é o objetivo mesmo dele. Certo. A IFMSA Brasil, ela, como você disse, ela é uma ONG que atua em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, assim como outras organizações que envolvem a saúde pública do mundo inteiro. E o nosso lema é agir localmente e pensar globalmente. Quando a gente pensa num contexto, a gente age nos locais. Então, a gente trabalha com intercâmbios, né, de toda a estrutura acadêmica, estudantil, no caso, voltados para o estudante de medicina, e também em projetos, campanhas e eventos, nos mais diversos temas que a gente divide por comitês. Paz, direitos humanos, saúde reprodutiva, HIV e AIDS, também voltado para essa questão da educação médica, que ultimamente a nossa gestão desse ano está muito focada nessa questão de trabalhar a formação do graduando em medicina para a educação médica, conectando eles aos demais profissionais e também focando na parte que é importante, que é a humanização, uma nova forma de ser médico. Lucas, não dá para falar de humanização sem falar de arte, sem falar de filosofia, sem falar de sociologia, sem falar de antropologia. Como fazer para que esses jovens médicos se abram a esses conhecimentos e não fique apenas um tecnicismo lá da medicina? Então, existem muitas universidades, inclusive a minha universidade estadual, que tem um foco, que tem uma grade que impõe bastante isso, essa importância. As matérias, as oportunidades, como as vivências que a gente realiza, por exemplo, em hospitais, em locais carentes, todas essas pequenas experiências, elas motivam a gente a buscar muito mais. Então, quando a gente entra na universidade, pelo menos essa perspectiva nova que eu tenho dos estudantes de medicina, é que eles realmente procuram ser humanizados por causa de toda essa motivação que a gente tem. Então, essa leitura de antropologia, de filosofia, ela, apesar de ser difícil para muitas pessoas, ela não é um fator de desistência. Pelo contrário, é um fator de motivação para a gente. As escolas têm mudado bastante o seu perfil, desde o fundamental ao ensino médio, o que com certeza vai contribuir para que cheguem médicos ou estudantes de medicina ou de outras áreas que são mais técnicas com um pouco mais de sensibilidade. O processo que nós tínhamos antes era um processo do médico distante do ser humano, ou seja, incapaz de compreender esse ser humano em outros aspectos que não fosse apenas aquela questão técnica. Neste processo de humanização que a sua ONG trabalha,
né, que você vai buscar o aluno lá no ensino médio para assistir uma palestra, aquele que tem um desejo de ser médico, vocês acham que vão conseguir o quê com isso? A primeira coisa que a gente quer é quebrar essa hierarquização, é esse hospitalocentrismo, de o hospital ser o foco de tudo. Porque, na verdade, a filosofia atual, a filosofia humana do médico, hoje, é baseada naquela filosofia deleuziana, né, de Félix Guattari, em que tudo opera sobre uma horizontalização. Nós somos seres no mesmo patamar. Então, por meio desses projetos, campanhas que a gente envolve os alunos do ensino médio, pré-vestibular, para eles adquirirem essa nova perspectiva, a gente procura explicar para eles que nós somos seres com muito conhecimento, mas que esse conhecimento ele deve ser praticado com uma pessoa que é igual a gente. Uma provocação para você, Lucas. Até que ponto, por exemplo, essa ONG e esse trabalho de vocês, tudo bem, você pegar o estudante de ensino médio, ele está aberto a possibilidades. Você pegar o estudante que está entrando na universidade, ele está aberto a possibilidades. Vocês já tentaram pegar o professor, o médico, aquele que está fechadão, e levar para o meio de vocês? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é uma coisa que eles gostam muito, os professores. Independente de ter aquela posição fixa, rígida, aquela mentalidade rígida, eles se abrem a novas possibilidades quando eles aceitam nossas propostas de mesas redondas nas universidades, sobre um determinado tema, ou até mesmo sobre a postura deles no seu trabalho. Então, essa possibilidade deles se conhecerem a partir do outro é uma coisa que eles cultivam muito, que eles gostam muito. Porque isso abre portas para uma mudança. E é o que a gente precisa, né? Uma coisa imediata e a longo prazo. Bom, eu converso aqui com o Lucas Levy, que vai fazer parte do programa Consciência Humana, tá certo? Na verdade, nós vamos conversar com outras pessoas, sempre na perspectiva do que é oferecido aos jovens. O Lucas traz uma reflexão de uma medicina mais humanizada, ou seja, o que seria um médico mais humano. E aí eu parto do princípio de que esse médico mais humano, antes de tudo, ele é o estudante de ensino médio que tem que ser mais humano. É o estudante do fundamental que tem que ser mais humano. É o professor da escola que tem que ser mais humano. É o diretor da escola que tem que ser mais humano. É o cobrador de ônibus, o motorista, é o cara lá no trânsito que tem que ser mais humano. Então, assim, não existe fórmula para ser um médico mais humano. Ou você é alguém que buscou ter um olhar diferente, ou você é alguém que vai agir na frieza daquilo que o mundo atual, às vezes, impõe aos seres humanos. Lucas, obrigado pela participação. Desculpa aí qualquer eventualidade. Sua participação é importante porque eu tenho certeza que tem muita gente que está nessa perspectiva, vendo você como um acadêmico de medicina, mas alguém que tem uma visão um pouco mais aberta para as questões do mundo. Obrigado, Elias. Eu que agradeço. Bom, a gente vai continuar com o programa, só que agora a gente vai ter mais duas convidadas que fazem parte do movimento Salve Rainha Teresina. Ou seja, não vamos sair estou saindo da medicina para a arte. Não, nós estamos saindo de um ser humano para outros seres humanos. Ou seja, nós estamos falando de humanidade. Acompanhe o nosso programa ainda. Bom, nós estávamos conversando com o Lucas Levy, que trouxe uma visão da questão do médico mais humanizado e das perspectivas dos jovens de uma forma geral, não falou só de medicina. E continuando esse debate, nós conversamos agora com duas componentes do movimento Salve Rainha Teresina, que tem dado uma contribuição significativa para as artes na cidade, mas sobretudo para um novo olhar para o jovem, um novo olhar para a arte e o que essa cidade tem para oferecer. Eu estou aqui com a Poliana e com a Camila, que vão nos ajudar. Elas fazem parte desse grupo que é muito grande, é muito mais do que elas duas, e que vão nos ajudar a entender o que é o Salve Rainha. O Salve Rainha é um coletivo que inicialmente a gente trabalhou a ideia de abrir um café e de repente a coisa foi crescendo em torno de uma ideia que abrangesse mais pessoas, né? Que chegasse a um público maior. E a arte é o nosso método que a gente usa para estar discutindo a cidade, para estar falando de cidadania, estar pensando no meio ambiente, para estar falando de saúde, inclusive saúde mental. E lembrando aqui da entrevista do nosso colega. Então a gente também trabalha esses temas transversais. O Salve Rainha, ele não pensa só na parte da cultura. A cultura é um meio que a gente está trabalhando outras temáticas, como
como a temática da mulher, a temática do negro. Então, o método que a gente utiliza é exatamente esse. A gente pega a arte, que é algo sensível, que o ser humano é sensível à arte, e através dela a gente discute a cidade. A gente discute o ser humano, a gente discute a saúde, enfim, é uma coisa bem holística mesmo. O Schopenhauer e o Nietzsche afirmavam que a saída do homem era a arte. É a arte a saída do homem? Eu particularmente acredito que sim. Não posso mentir, não posso negar. Embora a gente tenha perpassado pela filosofia, mas a gente sabe que acaba que desemboca nisso, pelo menos para mim particularmente. Sempre envolvida de alguma maneira com a arte, com o movimento social, e nos encontramos no meio desse processo de se organizar como um movimento cultural dentro da cidade. De colocar a arte como um meio mesmo, como um veículo, para estar discutindo, como a Poliana falou, está discutindo cidade, está discutindo cidadania. E isso é o que é o mais fundamental para a gente, que é o momento em que a gente consegue agregar e juntar e unir as pessoas para voltarem para nós mesmos, teresinenses, dar valor à nossa cultura, porque o que a gente costuma repetir como conceito, entre aspas, de Salve Rainha, é o que Salve Rainha é uma tecnologia social de valorização do patrimônio cultural de Teresina. E isso, a gente construiu esse conceito a partir daquilo que a gente percebeu que a gente estava construindo uma coisa que pode ser, inclusive, replicável, ser possível para chamar, de certa maneira, uma atenção para as pessoas que produzem na cidade, para agregar os artistas que não têm, que nem são artistas ainda, inclusive. Muita gente na galeria inicia os trabalhos através do Salve Rainha, de estar expondo. Isso já é um motivador para possíveis novos artistas. Não temos absolutamente nenhuma discriminação com relação a currículo, necessariamente. A gente tem desde o Nonato Oliveira expondo com a gente, que está fazendo 50 anos esse ano de carreira, como já tiveram outros tantos, Elon Constantino, Kalina Rameiro e outras pessoas. E muita gente que está se apresentando, está vendo também, reconhece no Salve Rainha esse papel de agregador. Né? Isso é fundamental para a gente, que a gente consegue um público desde familiar, de estar cedinho lá na nossa feirinha, até adolescente, passando por toda a nossa geração. Então a gente consegue, a gente conseguiu com todo esse trabalho, através de ocupação desses espaços, que também são espaços que a gente precisa voltar a olhar, porque são negligenciados, historicamente negligenciados, e conseguimos unir através de muito amor, né? Muita dedicação, para esse propósito mesmo de sermos teresinenses, porque é uma coisa que a gente se pergunta muito, o que fazer em Teresina, né? Algo que não seja pago necessariamente, algo que você possa ver e enxergar a cultura, enxergar gente, enxergar, né, a humanidade ali nessa convivência. Isso é o que nos une, na verdade, essa necessidade. Poliana, as palavras da Camila, elas trazem aqui algumas provocações, né? Que aí outra elabora aqui uma série de rápidas perguntas. O que é ser teresinense na ótica do Salve Rainha? Teresina é uma cidade provinciana, uma cidade até certo ponto com uma cultura tradicionalista, e aí a expressão do Salve Rainha termina até rompendo com essa tradição. Vocês também pagam caro por isso, ou seja, vocês têm um lado que algumas pessoas vão ter um olhar um tanto quanto preconceituoso para aquilo, para a imagem que eles estão vendo, sem que eles adentrem ao Salve Rainha. Assim, a cidade, ela tem que servir para as pessoas, né? E a gente sabe que na cidade não existe só um tipo de público, existe todo tipo de público dentro da cidade. E o Salve Rainha, ele abre esse espaço. Ser teresinense, inclusive, numa cidade provinciana, com costumes provincianos, como você falou, o Salve Rainha pensa exatamente de quebrar isso. De pensar a cidade não só para um tipo de público ou dois tipos de público, mas para quem está realmente na cidade e dando espaço para quem não tem. Porque a gente sabe que tem muita gente que precisa de espaço. Tem artista lá que nunca tinha feito uma exposição.
assim, que estava tudo engavetadinho, um material bonito, bem feito, mas não tinha aquele incentivo. Então a pessoa já se sente diferente dentro da cidade, ela se sente agregada à cidade, porque está dentro de um movimento que é coletivo. Então ser teresinense é participar da vida da nossa cidade, entendendo ela com as peculiaridades dela. Teresina é uma cidade belíssima, tem muita gente de coração enorme aqui, como a Camila falou, nosso movimento é amor. E a gente pensa a cidade com amor, porque é uma coisa que a gente ainda não falou, é que nós somos um coletivo de pessoas que trabalham voluntariamente. Cada um tem seu trabalho, tem de onde tirar o seu dinheiro, e lá no Salve Rainha a gente vai levar amor e a gente vai ganhar amor. Porque o nosso pagamento é esse. Não que comece nisso e só termine nisso, mas dentro desse caminho existe muita coisa acontecendo. E aí a gente vê tudo isso, só dá para saber quando você vai lá. É verdade. Só dá para saber quando você está lá no Salve Rainha, quando você vê uma feira cheia de produtores, de pessoas que estão trazendo seus produtos com a sua cara, com a sua marca. Nós provocamos eles a trazerem novidades. Então, todo domingo a gente trabalha em formato de ensaios e cada ensaio tem uma rainha específica para a gente estar trazendo alguns temas a discutir. Então, até a feira agrega esse tema, tá entendendo? A galeria agrega esse tema, o palco agrega esse tema, o público agrega o tema. Então, é dessa forma que a gente leva um tema para a população discutir, pensar daquele modo mais lúdico, né? De uma metodologia mais lúdica, da gente trazer para as pessoas pensarem um certo tema que está acontecendo dentro da nossa cidade, mas que nós teresinenses, às vezes não paramos para pensar a respeito daquela temática. Agora a última rainha foi a Rainha Negra, e aí a gente pensou de trazer uma discussão sobre o movimento negro aqui em Teresina. Convidamos os coletivos que trabalham essa temática, convidamos o movimento de mulheres que também trabalha essa temática da mulher negra, e assim a gente tenta construir uma coisa para a cidade e para as pessoas da cidade, de modo a melhorar a nossa vida na cidade, a qualidade de vida. Você que acompanha o nosso programa, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para o último bloco, onde a gente continua conversando com a Poliana e com a Camila acerca de possibilidades para os nossos jovens e para a nossa cidade. No programa passado nós falávamos sobre suicídio, nós não fugimos do tema, apenas em vez de falar da morte, a gente está falando da vida. Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e volta já. A força da vida, ela se encontra principalmente na perspectiva de você criar, né? Se você olhar a história da humanidade, desde o homem ali da pedra lascada, do paleolítico, até hoje, o que é essa evolução humana? É a criação. É a criação de um copo, é a criação de uma arte, é a criação de um tecido, de uma ferramenta, de algo que vai servir ao ser humano, é a criação de uma música, de um poema que vai ter um espaço dentro do ser humano. Criar é dar motivos para viver, para dar uma razão, um sentido à vida. Eu acredito que é isso que o movimento Salve Rainha, pelo menos eu falo como um ser humano, como um frequentador, como alguém que vai para apreciar aquilo que está lá. O que eu sinto é criação, eu sinto vida, sinto liberdade, coisa tão importante que na nossa cidade às vezes falta tanto: liberdade de agir, liberdade de se expressar, liberdade de ser. E o Salve Rainha é um movimento que tem que ser valorizado nesse sentido e tem que receber o apoio. Eu espero que um dia os voluntários, o coletivo do Salve Rainha tenha a condição de não só ocupar o centro da cidade, mas que eu espero que a Prefeitura e o Governo do Estado, assim como teve o olhar de dar um apoio para um movimento que começou de forma espontânea, como disse as meninas, pelo amor e pela vontade, possa ocupar os bairros de Teresina, né? Possa ocupar a periferia, os bairros, as extremidades da cidade, que muitas vezes nada, absolutamente nada é oferecido para eles. Camila, como é que você sente justamente essas extremidades que muitas vezes vão buscar no Salve Rainha um refúgio de vida? Então, o nosso propósito era poder ocupar o máximo de lugares possíveis. Santa Maria da Colheita. Que não necessariamente são o centro,
O centro acabou sendo um meio que a gente, através porque a gente depende completamente da estrutura, né? A gente não tem uma estrutura, a gente não tem essa base, a gente precisa desses apoios para acontecer. E aí acaba que a gente precisa também, ao mesmo tempo com essa visão de ocupar, mas a gente também precisa propor alguma coisa para o público. Então a gente não pode ser alheio a isso ou irresponsável para fazer uma coisa em que realmente não agregue da melhor maneira as pessoas. Mas a gente teve uma experiência no céu da Santa Maria da Codipe, inclusive. Já iniciamos esse trabalho de tentar chegar na periferia. A gente chegou a fazer oficinas de arte, de reutilização de materiais, que também é um processo que a gente já utiliza no Salve Rainha, replicando nesse espaço, que é a nossa proposta, que a gente trabalha reutilização de materiais, como papelão, plástico, para criar objetos de arte, ou objetos musicais, então, ou bijuterias, ou móveis, objetos de decoração, sabe? Foi no período do Natal, então a gente focou para isso. Então a gente também quer que esse protagonismo chegue nas pessoas dentro da comunidade. Então a gente propõe o nosso método, né, que a gente já desenvolve dentro do coletivo, dentro da comunidade. Infelizmente não conseguimos alcançar outras comunidades, mas a gente conseguiu... No Alto da Ressurreição, né? Também. No Alto da Ressurreição, a gente trabalhou com jovens a balada sem bebida. Sim. E foi trabalhado tanto a questão da elaboração de decoração para a festa dessa tal balada sem bebida. Tudo com material reciclado, tudo a partir de material achado mesmo na calçada ou achado no lixo. No seu meio ambiente. No meio ambiente, porque também a gente discute meio ambiente e a sustentabilidade é um tema que está super, né? E a gente trabalha isso com os jovens, tanto trabalha na ideia de não usar bebida alcoólica, né? De não usar drogas, como também a questão da sustentabilidade, pensando no meio ambiente, pensando na vida na cidade de modo equilibrado. Vocês falaram muito de amor, né? Como um elemento que vai unir esse coletivo, que vai construir o Salve Rainha. E automaticamente falou de arte, vocês estão falando de vida. E nós estamos numa cidade que tem um índice de suicídio de jovens altíssimo. Aqueles que chegam para colaborar com vocês, que chegam para dar a vida dele para vocês, para oferecer algo, quais são os relatos humanos que vocês poderiam demonstrar que o Salve Rainha também, longe da visibilidade, que quem está na festa, quem está na organização, quem está só apreciando, está enxergando, mas que vocês estão por trás. Vocês estão enxergando muito mais do que quem chega para visitar. O que vocês estão enxergando, o que vocês estão vivendo? Eu estou enxergando muitas pessoas que eu não enxergava antes na cidade. Por que eu estou falando isso? Porque como o Salve é um espaço aberto a todo tipo de público... Extremamente democrático. Extremamente democrático, a gente encontra um público bem diversificado. Aí eu te digo uma coisa, tem pessoas que sentem a depressão exatamente por sentir falta desse espaço, uma acolhida. É impossível ser feliz sozinho. Então, na nossa cidade, muitas vezes a gente acaba deixando alguns públicos bem de lado. E lá no Salve Rainha, eu acho que tem muito público que acha esse espaço. E é importante você se sentir agregado à cidade, agregado às atividades da cidade. Eu acredito que isso, inclusive, é uma forma de diminuir o suicídio, porque traz saúde, traz satisfação, traz alegria, sentimento de vida. Você vê movimento. A pessoa que sai da sua casa e que vai num dia de domingo ao centro de Teresina, que a gente sabe que era um local que domingo você... Era um deserto. Cemitério. Você vai ver circular de 4 da tarde à meia-noite mais de 3.000 pessoas. E isso, Pauliana, te cortando um pouco, só acontece em Teresina porque as grandes cidades do Nordeste, do Brasil, os centros são altamente ocupados. Me lembro aqui de Fortaleza, que tem o Dragão do Mar, e é uma coisa espetacular. Uma coisa espetacular. Tudo isso que a Pauliana está relatando, Camila, ela também não vai ficar dentro do Salve Rainha, ou seja, pessoas que muitas vezes ocupavam apenas espaços específicos, ao ir para o Salve Rainha, vão mudar a conduta, vão ter uma tolerância maior com aqueles que são diferentes, que têm uma outra postura, que têm uma outra visão de mundo. Termina que o Salve Rainha vai quebrando paradigmas, vai quebrando modelos, ou seja, ele vai avançando. É assim que vocês pensam? É assim que a gente trabalha, porque a gente quer exatamente
quebrar as barreiras, a gente quer criar pontes e quebrar qualquer espécie de barreira, porque quando a gente fala em chamar essas pessoas, a gente está exatamente fazendo com que elas percebam esse movimento, que ele é possível e que ele também é uma espécie mesmo de protagonismo também de quem está indo lá, porque o nosso público, ele também interage com a gente. Ele está ali... Ele é parte do evento. Ele é parte do evento. É a melhor. Ele é a melhor parte do evento, na verdade. A gente proporciona um leque de atividades, né, dentro desse tempo que ele permanece ali. E essa união, ela é o fundamental, né, de tudo. A gente costuma até dizer assim, eu disse, meu Deus, se o Salve Rainha não salvar nada na cidade, pelo menos salvou minha vida. Nossas vidas. Porque a gente se preenche disso, realmente. A gente se doa, se entrega, e isso dá sentido à vida. Isso bate exatamente com tudo aquilo que nós conversamos, que vai com os espaços vazios que estão dentro dos seres humanos. E a verdade é que nós temos uma cidade cheia de espaços vazios por seres humanos que estão vazios. O Salve Rainha é uma alternativa de um grupo de jovens, de pessoas de todas as idades, todas as formações, que tiveram uma sensibilidade de olhar para a cidade de Teresina e dizer: está faltando muita coisa, está faltando muita arte, muita cultura, está faltando que essa cidade seja preenchida, não com fanatismo, não com intolerância, não com a exacerbação do uso de drogas, mas sobretudo com possibilidades de vida. E eu espero que essa experiência do Salve Rainha, que a Poliana e a Camila compartilham com a gente hoje, mas que você pode compartilhar, né, aos domingos no centro da cidade, e aí deve acompanhar. O Salve Rainha tem sua página nas redes sociais, você acompanhar quando vai acontecer, como, de que forma, entrar em contato com as pessoas. Espero que o Salve Rainha seja convidado para as escolas públicas, para as escolas particulares, para que as experiências possam ser compartilhadas e assim a gente possa formar novas pessoas que no futuro possam dar continuidade a esse trabalho. Eu queria agradecer e queria que vocês deixassem assim, um recado humano final daquilo que é o Salve Rainha. Agradecer a presença de vocês, mas que esse agradecimento fosse assim, vocês pudessem olhar para a câmera e falar de uma forma com o coração aberto para a cidade de Teresina. Bem, Teresina, para quem ainda não conhece o Salve Rainha, fica o convite. A gente trabalha em formato de ensaios, porque a gente entende que a vida é um ensaio, a gente tenta acertar, se errar, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e tenta de novo, antes feito do que perfeito. Então, nossa cidade, ela vai ter essa colaboração do Salve Rainha, enquanto a gente puder estar fazendo isso, trazendo a discussão de cidade, de cidadania e arte como veículo dessas discussões. E a gente agradece ao público que frequenta, que entende a nossa metodologia e que consegue, através disso, trazer algo de bom para a sua vida, porque a satisfação de quem está dentro do movimento, de quem está fazendo o movimento, é de ver o sorriso, a satisfação de cada um que sai daquele movimento e que tem a alegria de estar lá participando com a gente. Camila? Seria redundante se eu tentar explicar melhor do que a Poliana falou. É tudo isso, e a gente está agora para o nosso último domingo da temporada, vai ser a Rainha do Carnaval. Onde a gente vai provocar um grande baile, né, no nosso espaço de ocupação, que é a antiga Câmara de Vereadores de Teresina. E é isso, a gente está de coração aberto, a gente convida todo mundo, artista, não artista, jovem, adulto, quem pode e quem quer colaborar, quem quer se dispor. A gente também, com esse propósito de unir, de fomentar a cultura, a gente também propõe, está tentando propor de alguma maneira uma possível programação que aí também vai acontecer, pretende-se acontecer fora dos domingos, no horário da semana, para a gente conseguir se reunir, conseguir sentar. A gente já ensaiou isso de alguma maneira na semana passada, porque também fomos provocados a isso, de discutirmos o que realmente estamos propondo, né? Porque como o movimento já ganhou uma amplitude, a gente também agora está sendo cobrado como movimento.
Não que a gente não esteja alienado, pelo contrário, mas a gente quer pensar de maneira agregadora. A gente não quer pensar que o Salve Rainha é uma coisa à parte, que o movimento X Y, eles estão apartados desse processo. Muito pelo contrário. A gente está querendo que todo mundo se una e que se entenda, mesmo que entre em crise saudável, de alguma maneira, mas isso é saudável. E é isso que a gente quer provocar, é trazer o debate, trazer essa possibilidade da gente estar junto nessa caminhada, porque é a caminhada da nossa vida mesmo. E é isso. O que eu sinto é que o Salve Rainha propõe vida e propõe que a cidade seja mais cidade, que ela seja mais unida, que ela tenha menos fronteiras entre os seres humanos que habitam essa cidade. O programa Consciência Humana deu essa colaboração, esse programa vai ao ar depois do último Salve Rainha, então depois você conversa com as meninas aí pelas redes sociais para saber quando é que vai ter a próxima temporada. Eu espero contar com elas dentro das escolas, ainda percebê-las dentro das escolas, e espero que todos aqueles que fazem movimentos artísticos na cidade possam atender esse chamado da Camila. Vamos se unir, né? Vamos sentar, vamos propor uma cidade diferente e uma cidade que possa ser ocupada. Tá bom? Esse é o seu Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Acredite na sua sensibilidade, viva a sua paixão e o seu amor. Até a próxima semana, se Deus quiser. Se zumbi, guerreiro guardião da senzala Brasil, pedisse a coroação, que por direito certo do quilombo que deixou por aqui, nossa bandeira era a ordem, progresso e perdão. É zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, Orfeu da Casa Real. No carnaval do negro, quilombola da escola daqui, o mestre Sala de Zambi na libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares quando samba, um príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, livre, Mandela é zumbi que se revive, exemplo pro céu de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa aposta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa aposta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi. É zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, Orfeu da Casa Real. No carnaval do negro, quilombola na escola daqui, o mestre Sala de Zambi na libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares quando sambo, um príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, livre, Mandela é zumbi que se revive, exemplo pro céu de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de zumbi. Salve essa nação de Aruanda, salve essa poxa de Umbanda, salve esse Brasil zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa posta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação. Eu sou o movimento negro, sou o preto, movimento todos os lamentos me fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória, o sentimento que eu levo no peito da de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa e não posso mais fugir. Na militância sou refém, quem conhece vem, sabe que não tem vitória sem suor. Se liga só, tem que ser duas vezes melhor, ou vai ficar acuado sem voz. Sabe que o martelo tem mais peso pra nós, que a gente anda no dia no domina da voz.
Por amor à melanina, coloque em minha rima versos que deram a volta por cima. O passado ensina e contamina aqueles que sonham com uma vida em liberdade. De verdade, capacidade pra bater de frente e modificar o que foi predestinado pra gente dignificar. O que foi conquistado, mudar de estado, sair de baixo sem esculacho. É o que eu acho, não me encaixo nos padrões que visam meus irmãos como os vilões da condição de culpado. Ovelha branca da nação que renegou a pretidão. Você tem o poder de mudar, rapá. Então passe para o lado de cá, vem cá. Outra corrente que nos une, a covardia que nos pune. A derrota se esconde no irmão que nos assume. Chora quando é pra sorrir, e na hora de chorar, levanta quando é pra dormir, dorme na hora de acordar. Desperta, sentindo a atmosfera que libera nos porões e te liberta. Salve esse Brasil zumbi.